meus queridos alunos, aqui professor Nimar de Aquino. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de vídeos sobre as súmulas do TSE. Hoje vamos analisar um tema relevantíssimo, porque ele vai ser cobrado nas provas de todos os cargos, de técnico judiciário, analista área administrativa e analista área judiciária. Eu estou falando do registro de candidatura. Tema importante, então assista esse vídeo até o final para que você fique por dentro de todas essas súmulas, beleza? Então vem aqui comigo, vamos começar a análise sem perda de tempo da primeira súmula, a súmula TSE número 2. Essa súmula, pessoal, diz o seguinte: assinada e recebida a ficha de filiação partidária até o termo final do prazo fixado em lei, considera-se satisfeita a correspondente condição de elegibilidade, ainda que não tenha fluído até a mesma data o trido legal de impugnação. Ora, o que é que está nos dizendo a súmula número 2 do TSE? Ela está nos dizendo o seguinte, que não precisa haver o término de todo o procedimento para a filiação do candidato até o termo final do prazo previsto na nossa legislação, que todo mundo aqui sabe que, em relação à filiação partidária, é até 6 meses antes das eleições. Então, basta, para cumprir esta condição de elegibilidade, que o candidato ele assine a sua ficha de filiação e o partido a receba. Ele tem que comprovar que assinou a ficha e que o partido recebeu. Ainda que o procedimento com a impugnação eventualmente interposta ultrapasse o prazo limite previsto na legislação, não há nenhum problema, segundo a súmula TSE número 2. Beleza? Então vem aqui comigo, vamos para a próxima súmula, a súmula número 3. Súmula número 3 nos diz o seguinte: no processo de registro dos candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser juntado com o recurso ordinário. Ora, para quem nunca viu essa súmula, pode realmente ser complicada a interpretação. Mas o que ele está falando é o seguinte, ó, ele está nos dizendo aqui, o TSE, que no direito eleitoral não existe uma regra específica como existe no CPC. Todo mundo sabe que o CPC ele é fundado em vários princípios, e dentre eles você vai encontrar o princípio da primazia do julgamento de mérito. Por esse princípio, sempre que o juiz verificar no processo, em qualquer processo, um vício sanável, ele tem por obrigação abrir prazo e oportunizar a correção. Somente diante da inércia da parte é que ele pode extinguir o processo sem julgamento de mérito. Mas essa mesma regra que tem no CPC, essa regra não existe no direito eleitoral. Infelizmente, a nossa legislação aqui é antiquada e a legislação não obriga o juiz a abrir prazo possibilitando a correção. Ou seja, basta o candidato providenciar aquele documento faltante, simples. Mas o correto seria o juiz abrir prazo. Como a legislação não prevê isso, então o juiz tende a indeferir o pedido do candidato, porque está faltando um documento. Ora, diante do indeferimento do pedido, cabe o quê? A interposição de recurso ordinário. E o que é que está dizendo essa súmula? Que o candidato pode aproveitar a interposição desse recurso para apresentar o documento faltante. Então, ele apresenta o documento e supre, assim, o problema na interposição do recurso ordinário. Fechou? Então, vem aqui comigo, mais uma súmula analisada. Vamos para a súmula número 4. Súmula número 4 diz o seguinte, tá? Não havendo preferência entre candidatos, então veja, não havendo preferência entre candidatos que pretendam o registro da mesma variação nominal, defere-se o do primeiro que tenha requerido. Ou seja, a súmula número 4 do TSE estabelece um critério de desempate, que é
a primazia do pedido de registro. Quem, em primeiro lugar, pediu o registro, obviamente tem preferência. Veja, na nossa lei das eleições, você vai encontrar no artigo 12 a questão da homonímia. Então, a homonímia dos candidatos. Então, vai, segundo a nossa legislação, no artigo 12 da lei das eleições, depois você dá uma conferida lá, você vai encontrar que aquelas pessoas que usam aquele nome na sociedade, né, usam aquele nome realmente perante as outras pessoas. Mas supondo que todos dois usem aqueles nomes, por exemplo, Zé da Pipoca, os dois são conhecidos em sociedade por esse nome, nenhum é candidato, então não tem preferência ou nenhum nunca foi, né, candidato e, portanto, não tem preferência por já exercer mandato eletivo, e é tudo igual, e não chegam a um acordo. Porque no artigo 12 há a previsão que, se tudo é igual, eles podem entrar em acordo. Mas, não havendo acordo, o critério de desempate está aqui eleito pela súmula número 4. É a primazia do pedido de registro, tá? Aquele que, em primeiro lugar, pediu o registro com aquele nome, tem preferência. Fechou? Vem comigo. Vamos para a súmula TSE, número 45. Nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa. Ora, o que é que está nos dizendo a súmula 45 do TSE? Que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são cognoscíveis de ofício pelo juiz eleitoral. Ele pode conhecer, independentemente de requerimento de quem quer que seja. Porém, ele tem que ouvir previamente as partes e oportunizar que elas demonstrem as condições, que os requisitos exigidos na nossa legislação estão atendidos. Beleza? Então, ele deve apenas resguardar o contraditório e a ampla defesa. Fechou? Vem comigo. Vamos para mais uma súmula, a súmula número 50. Diz a súmula número 50: o pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou a comprovação do cumprimento regular de parcelamento, né, ele pediu o parcelamento da multa e está pagando após o pedido de registro, mas antes do julgamento respectivo, afasta a ausência de quitação eleitoral. Pessoal, cuidado, porque as condições de elegibilidade, elas estão previstas na Constituição Federal, mas existe uma que o TSE acopla a essas condições e que não está prevista na Constituição, que é a quitação eleitoral. Tá? A quitação eleitoral, obviamente, vai exigir do candidato a demonstração que ele está quites com a justiça eleitoral, que ele cumpriu todas as regras, não há nenhuma pendência. Ora, o que é que está sendo dito aqui? Que o pagamento da multa, ele cometeu irregularidade, está pagando a multa, já pagou a multa ou está pagando, né? Porque ele pediu aí também, pode ser que ele peça o parcelamento do pagamento. Então, se ele já pagou ou está pagando esta multa após o pedido de registro, isso é o que basta para comprovar a quitação eleitoral. É isso que nos diz a súmula 50 do TSE. Fechou? Vem aqui comigo. Vamos para a próxima súmula. Súmula número 51. O processo de registro de candidatura não é o meio adequado para se afastarem os eventuais vícios apurados no processo de prestação de contas de campanha ou partidárias. Claro, né, meu? Fora, processo de prestação de contas de campanha ou processo de prestação de contas partidárias, elas são, né, essa prestação de contas, elas são condições de elegibilidade, né? Porque demonstra a quitação eleitoral. Beleza. Mas se houver alguma pendência, não é
no processo de registro de candidatura que o candidato deve procurar sanar essa pendência, né? Ele deveria ter sanado a pendência no processo adequado, beleza? Então, cuidado, que o TSE diz que não é possível que ele sane um vício detectado por prestação de contas de campanha ou prestação de contas partidárias no pedido de registro de candidatura desse candidato. Fechou? Vem aqui comigo. Vamos para a súmula 52. A súmula 52, ela nos diz o seguinte: em registro de candidatura, não cabe examinar o acerto ou desacerto da decisão que examinou em processo específico a filiação partidária do eleitor. Ora, filiação partidária é, como a gente viu, uma condição de elegibilidade. Então, a pessoa só vai ter o registro de candidatura deferido se ele comprovar todas as condições de elegibilidade. E o que o TSE está dizendo é que esse processo de registro de candidatura não é o processo adequado para você discutir o acerto ou eventual erro cometido pelo juiz que deferiu a filiação, né? Ou que entendeu como atendida aquela condição de filiação partidária. Então, se você quer discutir, tem que impugnar ali no momento adequado a filiação daquele candidato, mas não aproveitar aquele pedido de candidatura para discutir essa decisão. Fechou? Vem aqui comigo, vamos para a súmula número 53. Súmula 53 diz assim: o filiado a partido político, ainda que não seja candidato, possui legitimidade e interesse para impugnar pedido de registro de coligação partidária, da qual é integrante, em razão de eventuais irregularidades havidas em convenção. Ora, o que é que está sendo dito aqui na súmula 53? Todos nós sabemos que as coligações partidárias, elas têm uma competência muito importante para a vida do partido. São elas, as coligações, que vão decidir, em primeiro lugar, os candidatos que irão concorrer pelo partido. E depois, se esse partido vai se coligar ou se ele não vai se coligar. Então, ela também delibera sobre as coligações. Mas pode ter ocorrido, dentro dessas coligações, irregularidades quanto à escolha de o partido se coligar para uma determinada eleição. Olha, nessa situação, entenda que esta súmula ela confere legitimidade para a impugnação para qualquer filiado daquele partido. Qualquer filiado tem interesse, porque ele pode ter sido prejudicado, tá? Ele tem o direito de ver aquele seu partido a qual ele se filiou obedecer às regras para as deliberações em coligações partidárias. Então, ele tem interesse, sim, para impugnar eventuais irregularidades. Fechou? Vem comigo, vamos para a súmula 58. Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de candidatura, verificar a prescrição da pretensão punitiva ou executória do candidato e declarar a extinção da pena imposta pela Justiça Comum. Ora, o que é que está sendo dito aqui pelo TSE? Que não é a Justiça Eleitoral o órgão competente para discussão aqui de prescrição, tanto a prescrição punitiva como a executória. E não cabe à Justiça Eleitoral, obviamente, declarar a extinção da pena imposta pela Justiça Comum. Obviamente que isso é a competência da Justiça Comum. Beleza? Então, com isso, nós terminamos aqui a súmula sobre registro de candidatura. É uma excelente fonte de revisão para você que está em vias de fazer a prova do TSE. E aí, eu peço a colaboração de vocês, meus queridos alunos, mais uma vez,
para deixar o seu like, né? Se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos aí os nossos vídeos, beleza? No mais, meu amigo, só tenho a agradecer a todos. Forte abraço, até a próxima.